Olá, trago mais algumas informações para vocês sobre o gênero conto. O conto é um gênero que nasceu da tradição oral e há milênios faz parte da cultura de povos de todo o mundo. Contado nas noites de luar ou em volta das fogueiras, o conto primitivamente tratava de histórias de bichos ou de antigos mitos. Os primeiros contos de que se tem registro são os de As Mil e Uma Noites, obra que data do início do século IX. Neles, o rei Shahriar, desiludido com as mulheres em razão de ter sido traído pela sua esposa, decide desposar a cada noite de uma virgem e matá-la na manhã seguinte, para assim não ser traído novamente. Sherazade, quando escolhida, evita a morte contando ao rei narrativas fascinantes, cada uma das quais dando em outra. Com isso, o rei, querendo conhecer o fim da história sempre espera mais uma noite antes de mandar matá-la. Depois de Mil e Uma Noites, apaixonados por Sherazade, ele finalmente desiste do seu propósito. Com o passar dos séculos, o conto foi se afastando da tradição oral e se tornou um gênero literário requintado, cultivado por grandes escritores no mundo inteiro. Um conto, ele não faz rodeios, ele vai direto ao assunto. Então, no conto, tudo importa, cada palavra é uma pista. Em uma descrição, as informações são valiosas. Cada adjetivo é insubstituível. Cada vírgula, cada ponto, cada espaço, tudo é cheio de significado. O conto, ele está para o romance, assim como a fotografia está para o cinema. Tanto o contista quanto o fotógrafo devem selecionar uma situação e tentar extrair dela o máximo. Escritores, estudiosos e amantes da literatura em geral vêm há muito tempo tentando definir o que é afinal o conto, mas esse debate ele está longe de acabar. Enquanto isso, os contos vão sendo escritos, né? O Brasil tem uma lista extensa de grandes contistas. Eu deixei aí na tela Mário de Andrade, Murilo Rubião, Guimarães Rosa, Rubem Braga, Clarice Lispector, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Otto Lara Rezende e aí tem inúmeros outros. Mia Couto é um dos mais importantes escritores africanos da atualidade. É autor, né, de mais de 30 obras, em que se inclui romances, contos e poesias. Ganhou em 2013 o Prêmio Camões, o mais importante entre os prêmios literários conferidos em nossa língua. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 10 melhores livros de literatura africana do século XX. E eu deixei já o Histórias Abençonhadas, né? Deixei ele analisado, né? Fiz a leitura de um dos contos e deixei a análise também em um dos vídeos. O conto moderno ou contemporâneo, ele não segue um modelo estrutural. Há escritores que começam a narrativa, por exemplo, pelo desfecho da história ou pelo clímax, e depois fazem uma retrospectiva até chegar à situação inicial. Ou ainda outros preferem não chegar ao clímax, e nesse caso, a narrativa termina com o protagonista em plena busca por uma solução para o seu problema. Outros ainda concluem a narrativa em pleno clímax, deixando a história em aberto e delegando ao leitor o papel de imaginar um final. Em sua trajetória, o conto vestiu-se de inúmeras roupagens, resultando numa riqueza de tipos de difícil classificação. É comum encontrarmos antologias que reúnem contos por nacionalidade, por exemplo, o conto brasileiro, o conto russo, o conto francês, entre outros.
ou ainda antologias que reúnem por região, por exemplo, contos brasileiros do norte, contos brasileiros do sul e assim por diante. Há também outros subgêneros, por exemplo, contos maravilhosos, contos fantásticos ou contos de terror, contos de mistério, contos policiais, conto contemporâneo e assim por diante. Quanto ao maravilhoso e o conto fantástico, segundo o teórico russo Todorov, o maravilhoso se distingue do fantástico na medida em que pressupõe a aceitação do inverossímil e do inexplicável. É o que ocorre, por exemplo, nos contos maravilhosos dos irmãos Greens e das Mil e Uma Noites, em que fatos sobrenaturais ocorrem e são aceitos naturalmente pelo leitor. Já os contos fantásticos, o plano de realidade e o plano de fantasia coexistem de forma inconciliável. Vamos ver algumas coisas básicas sobre a estrutura do conto, né? Então, o enredo, ele pode se desenvolver num romance, num conto, numa novela, numa obra em prosa. Pode também ser encontrado num poema, numa peça de teatro, num filme, numa novela, numa fotonovela, numa história em quadrinhos. Pode aparecer também numa música ou como espinha dorsal de um desfile de escola de samba, que é o que a gente chama de enredo, de samba enredo. Então, o enredo ele é indissociável de narrativa, tá? E segundo Foster, diante da história, nós leitores ou ouvintes, nós perguntamos, e depois? Enquanto que diante do enredo, nós vamos perguntar por quê? Então, ao criar o enredo, o autor ele tem a intenção de deixar que o leitor imagine, acrescente, construa novos sentidos, certo? A verossimilhança é uma organização lógica dos fatos no enredo. Então, cada fato é motivo, causa para o desencadeamento de outros fatos, ou seja, os efeitos. E os fatos relatados numa narrativa, eles não precisam ser verdadeiros. Isto é, não há uma exigência de que correspondam à realidade, mas eles devem ser verossímeis, ou seja, mesmo que inventados, eles devem ter coerência e dar ao leitor a impressão de que podem realmente acontecer. O tempo, ele está relacionado com a época em que se passa a história. Mas aí eu tenho o tempo cronológico, o psicológico e também eu tenho a técnica do flashback. O tempo cronológico é aquele tempo que transcorre na ordem natural dos fatos no enredo, ou seja, do começo ao fim, está ligado por um enredo linear, ou seja, a ordem a ordem com que esses fatos ocorrem. O tempo cronológico pode ser medido em horas, meses, anos, séculos. Já o tempo psicológico, ele transcorre numa ordem determinada pela vontade, pela memória, pela imaginação do narrador ou mesmo do personagem. É característico do enredo não linear, ou seja, o enredo em que os acontecimentos eles estão fora de uma ordem natural. A técnica do flashback é um recurso narrativo que consiste em voltar no tempo. Ocorre, por exemplo, quando uma personagem lembra um fato ou conta às outras personagens fatos que acrescentam informações ou esclarecem uma situação, um enigma, por exemplo. A gente vê nas novelas muito flashback, né? E aí ele é colocado de forma preto e branco ou de uma forma um pouquinho diferente para que o telespectador consiga perceber. E no conto, né, na escrita, também ele, de acordo com os marcadores temporais, a gente consegue ver que é um flashback.
O espaço também tem as suas peculiaridades, né? Que diz relação aí ao lugar onde passa a ação. Então, nós temos o espaço físico, que é o lugar onde acontecem esses fatos, por exemplo, numa casa, numa vila, numa praça. Então, limita aí, né, um espaço. Ele pode ser descrito detalhadamente, né? Colocar suas características, ou pode vir meio que diluído dentro da narração, né? E você vai aí vendo características, né? Em poucas palavras, e vai entendendo qual que é esse espaço. E também nós temos o espaço social. O espaço social é relativo às condições socioeconômicas, morais, psicológicas que dizem respeito às personagens, né? Então, até alguns estudiosos preferem chamar desse espaço social de ambiente, porque ele vai englobar dois referenciais, que é, por exemplo, o tempo e o espaço junto. Esse espaço social ele vai situar as personagens na época, no grupo social, nas condições em que se passa a história, vai projetar os conflitos vividos por elas, fornecer pistas para certo tipo de desfecho, né? Então, isso daqui também vai me dizer, por exemplo, que lá em 1800, que é quando se passa a história, não tinha telefone celular, né? Então, isso também vai delimitar aí como que pode acontecer o desfecho desse enredo, né? Temos ainda algumas peculiaridades quanto ao narrador. Uma coisa que não pode acontecer é o narrador ser confundido com um autor, mesmo se a minha narrativa vier contada em terceira pessoa. Então, a minha narrativa, ela depende do foco narrativo que ela vai assumir, se vai ser em primeira ou em terceira pessoa. Nós temos basicamente dois narradores aqui descritos para a terceira pessoa e dois para a primeira pessoa. O narrador onisciente, que é o tipo mais comum de narrador em terceira pessoa, é aquele que sabe tudo sobre a história. Ele conhece todos os fatos, podendo inclusive, por exemplo, antecipar para o leitor algum fato ou revelar os pensamentos mais íntimos de uma pessoa, de uma personagem, no caso, né? O narrador intruso é um dos tipos de narradores em terceira pessoa que fala com o leitor ou que julga o comportamento das personagens do enredo, tá? O narrador testemunha é aquele que vive os fatos, mas como personagem secundária, ele não é o protagonista. Essa condição dá para ele observar os acontecimentos e dar testemunho para o leitor do modo mais direto e verossímil. O seu ângulo de visão, porém, é limitado. Ele não consegue, por exemplo, saber o que se passa no pensamento das demais personagens, apenas lançar uma hipótese do que ele viu ou do que ele vivenciou ou viu. O narrador protagonista, ele vive os fatos como personagem principal. Apesar disso, também não tem acesso aos pensamentos das demais personagens e narra os acontecimentos limitando-se às suas próprias percepções, aos seus próprios pensamentos e sentimentos.